Vamos, vamos hoje continuar, então, na nossa tchuvá, sempre, todos os dias da vida, a gente tem que fazer tchuvá, lembrando que tchuvá não é só de transgressões graves, todos os momentos da vida, Bezrat Hashem, a gente tem que estar se arrependendo de qualquer erro, de qualquer desvio que a gente faça, e a gente está trazendo aqui algumas transgressões, ele dá algumas dicas de como fazer tchuvá. Óbvio que são épocas completamente diferentes, dificilmente a gente conseguiria colocar em prática alguns dos conselhos que o Orhot Tzadikim está trazendo para a gente fazer na prática, mas eu acho que tem dois benefícios da gente sim estudar essas dicas que ele dá. Primeiro, para a gente ter uma seriedade um pouco maior do que significa uma transgressão, porque a gente, infelizmente, acaba fazendo transgressões e a gente olha daquela maneira que tá bom, acontece, ai, errei, ai, quebrei o Shabat, ai, comi alguma coisa não kasher, tá bom, todo mundo faz isso. Então, só para a gente, eu acho que colocar um pouquinho as coisas também na proporção correta, entender um pouquinho da seriedade dos nossos atos, e dá para sentir pelo nível assim de cobrança que o Orhot Tzadikim ele sugere quando alguém faz uma das transgressões que estão listadas aqui, que a gente, na verdade, começou na aula passada, mas a gente, na verdade, pulou algumas das transgressões mais graves. Eu acho que não tinha muito sentido realmente a gente entrar nas mais graves, mais do que a gente pode, Bezrat Hashem, consertar. A gente já viu algumas, vamos continuar hoje. Aqui, Bezrat Hashem, estamos voltando agora, tá? Quem sabe, Bezrat Hashem, mais rápido possível, terminando aqui toda essa pandemia, e a gente vai voltar agora a poder ir no Beit HaKnesset, principalmente no Shabat. Vamos aproveitar esse tempo todo de cartão vermelho que a Hashem deu para a gente, mandou a gente para casa por tanto tempo. Quando a gente for voltar, a gente voltar com uma postura diferente, porque ele traz aqui uma das coisas que a gente acaba tropeçando muito, e murgal ledaber bebeit HaKnesset. Se a pessoa está acostumada a ficar conversando no Beit HaKnesset, a gente já falou bastante da gravidade disso, de conversar no Beit HaKnesset, atrapalhar a tefilá de outras pessoas, e, infelizmente, tratar um lugar tão sagrado que hoje em dia a gente não tem, mas o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, o nosso Beit HaKnesset, a nossa sinagoga, é o nosso Beit HaMikdash de hoje em dia. Então, o temor, a seriedade que a gente tem que ter dentro desse lugar tão sagrado, Velasot, Tzchok, Vekalut Rosh, se comportar dentro da sinagoga com piadas, de uma maneira leviana, Me'et Sheyashu, a partir do momento que a gente sentar no Beit HaKnesset, a gente ter uma postura séria, de Zaher Shelo Yedaber Bebeit HaKnesset, Shum Davar Shel Chol, e tentar dentro do Beit HaKnesset não falar nada que seja secular, que não seja conectado com Torá, com mitzvot. Deixa para falar de política em outros lugares, deixa para falar besteiras, contar piadas fora da sinagoga. Não é o lugar dentro da santidade do Beit HaKnesset. Justamente tem uma grande vantagem da gente rezar no Beit HaKnesset, que já é um lugar com uma certa santidade estabelecida. Então, uma grande pena um lugar com uma santidade estabelecida a gente usar como simplesmente um lugar de reunião de amigos para ficar batendo papo, para ficar falando besteira. Então, em especial, dentro do Beit HaKnesset, a maioria das sinagogas tem um lugar separado, onde vai ser feito o Kiddush, num salão de festas. Aí, obviamente, que todos os lugares dentro da sinagoga têm santidade, mas o salão de festa da sinagoga, aí, se quiser conversar, deixa para conversar no momento do Kiddush. Ve'afilo shelo beshat tefilá, a gente tem que tomar cuidado com aquele chá do Beit HaKnesset, mesmo se não está no meio da tefilá. Quer dizer, não é porque não está no meio da tefilá que a gente pode ficar falando besteira e contando piadas lá dentro. Vayeshev bemorá gadol veitpalel be'achna'á, e a gente deve se sentar com temor
e a gente deve rezar com humildade, com submissão perante Hashem. Então, a pessoa que está acostumada a ficar falando no Beit HaKnesset, Itane Arbaim Yom, olha só para entender um pouquinho, como a gente falou, para a gente que acha que não tem nenhum problema ficar batendo papo dentro do Beit HaKnesset, ele sugere aqui para a pessoa fazer tchuvá, que ele faça um jejum de 40 dias, bem rechufim, o bem muflagim, tanto se a pessoa quiser fazer um jejum contínuo, obviamente um jejum de metade do dia, ou fazer jejuns intermitentes, mas completando 40 dias de jejum, vai que betsiná bechol yom, e que a pessoa ela receba chicotadas reservadamente todos os dias. De novo, na prática, dificilmente a gente vai conseguir colocar isso no nosso dia a dia, mas para a gente entender um pouquinho, quando a gente vê o quanto o Orchot Tzadikim ele é rigoroso com algo que para a gente é uma coisa leve, uma coisa que não tem nenhum problema, a gente vê que sim, tem problema a gente conversar no Beit HaKnesset, atrapalhar outras pessoas e não levar a santidade do lugar a sério. Temos que sentir no Beit HaKnesset como se a gente estivesse no nosso templo sagrado. Aqui, olha que interessante, Ganav ou Lakach Ribit, se a pessoa roubou ou se a pessoa cobrou juros no empréstimo, a gente sabe da gravidade da Torá, da gente cobrar juros e também da gente pegar emprestado dinheiro com juros. Isso na Halachá é só se a transação está acontecendo entre dois Yehudim, entre dois judeus, e Vakesh Mimeno Mechilá. A primeira coisa, como é uma transgressão Ben Adam Lechaveró, é uma transgressão da pessoa com seu companheiro, primeira coisa, primeiro passo da Tshuvá é pedir perdão para a pessoa que foi roubada ou que foi lesada através da cobrança de juros. Arbaim Yom, a gente tem que Itane Arbaim Yom, a gente deve jejuar por 40 dias, Visaer Milekabel Pigdonot, e a partir desse momento, se você já sentiu que você tem uma tendência ao roubo, então evita de pegar qualquer pessoa, depositar, guardar coisa com vocês, guardar dinheiro com você, Velo Yargir Lalechet El Mamon Haveró, e não fica perto do dinheiro das outras pessoas. Já contamos com certeza nas aulas, mas vale a pena lembrar, o Rav Salanter Zeher Tzadik Livrahá, uma vez ele estava na casa de um milionário, ele foi pedir uma tzedakah para a instituição de Torá, e esse milionário, uma hora, teve que sair da sala, ele estava com muito dinheiro não contado em cima da mesa, e quando ele volta para a sala, o Rav Salanter sumiu, e ele, de repente, procura na casa inteira, e ele encontra o Rav Salanter do lado de fora, ele olha pela janela, o Rav Salanter está do lado de fora, e ele chama de novo o Rav Salanter lá para entrar na casa, e ele fala, por que você saiu? E o Rav Salanter responde, Deus me livre ficar sozinho numa sala com dinheiro não contado. É óbvio que não tem absolutamente nenhuma possibilidade, nenhum risco do Rav Salanter roubar dinheiro, mas ele conhece o Yetzer Hará, ele não quer abrir nem mesmo uma pequena brecha para o Yetzer Hará. Ele saiu da sala também, o milionário saiu, ele saiu junto da sala para não se colocar numa situação de teste, mesmo que para ele não era um teste, mas ele não quer se colocar numa situação de teste. Assim também a gente deve fugir de qualquer teste na vida. Veiaseg milut chesed begufó u bemamonó, e tenta fazer muita bondade, tanto com o seu dinheiro quanto com o seu corpo. Então, a gente pode usar o nosso corpo para ajudar outras pessoas, para dar um abraço, para tudo que a gente puder fazer para ajudar outras pessoas. Vai bater Michelot le Amlei Torá, ele deve abrir mão do que é dele em prol das pessoas que se dedicam para o estudo da Torá. Vezesh Elakar Ribit, e aquela pessoa que ela cobrou ribit, ela cobrou juros de alguém, e Mayayahol Shelol Litol Ribit, Afilo Minagoi Ayatov, desse dia em diante, nunca mais cobra os juros de ninguém, porque a gente sabe na Torá
Uribis, está escrito que a pessoa que cobra juros ou que pega dinheiro emprestado pagando juros, ele não vai voltar no Kriyat HaMetim, ele não vai voltar na ressurreição dos mortos. Tem uma história, inclusive eu escrevi no e-mail de Shabbat da semana passada, uma história impressionante que aconteceu de um grande milionário que ele faleceu, e era uma pessoa que era muito rica porque emprestava dinheiro e ele cobrava juros do empréstimo de dinheiro dele, e assim ele fez toda a fortuna. Era um homem que não dava um centavo para tzedakah, não ajudava ninguém, e quando chegou perto do falecimento, ele sentiu que a morte está se aproximando, ele foi comprar já um lugar no cemitério para ele, e o Hevra Kadisha deu um valor assim absurdo, 30, 40 vezes maior que uma outra pessoa pagaria por um lugar no cemitério. Ele achou que era um abuso, né? Falou, olha, vocês estão abusando só porque eu tenho dinheiro, isso não é correto fazer, eu vou falar com o rabino da cidade. E o Hevra Kadisha falou, olha, não perde tempo, o rabino que orientou a gente dessa maneira, ele falou, todos aqueles que ganham dinheiro de uma maneira desonesta, e em especial aquele que cobra juros, essa pessoa, vocês podem cobrar 20, 30 vezes mais o valor, e esse dinheiro vai ser revertido para instituições de caridade da cidade que vocês nunca ajudaram durante a vida inteira. Esse homem era muito influente, ele era amigo do governo também, e ele foi lá pedir ajuda para o governo chamou o rabino-chefe da cidade para prestar esclarecimentos, o que está acontecendo, e ele explicou, falou, olha, pela Torá, essa pessoa ela não vai ter direito a Kriyat HaMetim, a ressurreição dos mortos. Então, todo mundo que compra um lugar no cemitério, na verdade, está alugando espaço por um curto período de tempo, porque Bezrat Hashem, em breve, vai chegar o Mashiach, e todos os mortos vão se levantar, mas esse homem, como ele emprestava dinheiro com juros, ele não vai se levantar quando chegar o Mashiach, e para ele não é um aluguel, para ele é uma compra definitiva da terra, por isso que o valor dele é tão alto, e até mesmo o governo, eles deram razão para o rabino, e o homem ele teve que pagar, ou deram para ele a opção dele se arrepender, e nunca mais na vida ele cobrar juros de ninguém. E assim também, a pessoa que transgrediu isso, ela deve fazer tchuvá. Se ela pudesse, ela lembrar de quem ela cobrou juros, devolve tudo que ela cobrou a mais, e a partir desse dia, nem quando ele está numa transação com uma pessoa que não é Yehudi, que aqui não tem nenhum problema, nem emprestar com juros, nem pegar dinheiro emprestado com juros, mesmo assim, ele não empreste com juros para se afastar completamente dessa transgressão. Vê a Malshin Haveró, aquele que transgrediu delatando seu companheiro, o que obviamente é algo muito grave. Arei o Masnió Beinei Assar, ele causou através disso que essa pessoa vai ser odiada para os governantes do lugar, o Malilalav, e ele está causando até que essa pessoa vai ficar doente com tanto sofrimento, Veloquer Mamonó, vai fazer a pessoa perder dinheiro, o Memitreu Veistou Banav, e ele vai acabar fazendo essa pessoa ter que se vender como escravo, ele e a família dele. Uau, como que você conserta um dano desse tamanho? Ele fala, Ifra lechaveró kol ma sheifid. Ele está para fazer tchuvá, ele tem que pagar para o seu companheiro tudo que ele causou de perda. Veivakesh mimenu mechilá, ele tem que pedir perdão. A gente vai ver lá para frente, ele vai falar um pouquinho mais sobre o processo completo de tchuvá. Sem pedir perdão, você pode dar 1 bilhão para essa pessoa que não tem limpeza espiritual. Uma das partes principais no Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o companheiro, é o pedido de perdão que a gente tem que fazer para a pessoa. Veilke, veitanei yoter mishnatayim, e ele deve receber chicotadas, e ele deve jejuar por pelo menos 2 anos. Veitvade kol yemei hayav, ele deve fazer confissão
dessa transgressão todos os dias da vida dele, que nershav keilu harag havero veistou banav, porque essa humilhação que ele causou para a família do seu companheiro é considerado como se ele tivesse matado toda a família do amigo. Vekama verotasa, olha quantas transgressões, como a gente tem que tomar cuidado na vida. Tudo que ele fez na vida foi uma delação. Ele foi lá no governante e fez uma delação, verdadeira ou não verdadeira, mas ele causou aqui muito sofrimento e a tshuva dele é muito difícil. Alken ishboru, ele tem que quebrar o espírito dele, se transformar numa pessoa extremamente humilde. Ve'imen lo maleshalem, se ele não tem como pagar todas as dívidas, tudo que ele causou de perda, yarbe alavreim ve'vakesh mimenu mechilá, ele deve convocar muitos amigos, ir na frente de muitas pessoas e pedir perdão, veitzamtzem veifra lo ole yorshav, e ele deve diminuir os seus gastos do dia a dia para tentar economizar dinheiro, e tudo que ele economizar, em vez de sair para almoçar no restaurante, paga mais um pouquinho para aquele homem que ele causou dano, em vez de fazer uma viagem de férias, paga mais um pouquinho para aquele homem, vive a partir desse dia uma vida muito mais comedida, muito mais simples, e tudo que sobrar de dinheiro, você vai pagar os danos que você causou. Então, olha que incrível, o como é difícil. Pensa antes de fazer as coisas, porque se a gente faz e não toma cuidado, a gente pode causar danos muito grandes. Aqui estão me fazendo uma excelente pergunta. Eu não vou entrar tanto no detalhe da Halachá, porque é muito, muito complexo. Estão me perguntando como que a gente pode fazer se a gente tem conta num banco que os donos são Yehudim e a gente está pegando dinheiro emprestado e esse dinheiro vai vir com juros. Existe uma maneira que você pode emprestar, existe um certo contrato de empréstimo que vai ter uma certa permissão, porque é como se você está dando dinheiro para a pessoa fazer um investimento com esse dinheiro e os lucros são divididos. E isso vai ser, os juros acabam entrando como se fosse um dinheiro dado para um investimento que a pessoa vai fazer com o dinheiro emprestado e eles vão dividir os lucros. A verdade é que é muito, muito complexo. Existe um documento especial para a gente poder fazer isso e tem que entender a Halachá. Não é muito simples, mas com certeza os donos de banco, que são Yehudim, eles se aconselham muito com os rabinos para não entrar nesse grande problema de ribit. E a gente também tem que tomar cuidado para ter certeza se são bancos que são pessoas com temor a Deus, que seguem a Halachá, para a gente não acabar, porque não é só quem empresta com juros. Quem pede emprestado com juros também está fazendo uma transgressão de mikshol lifnei ver, está colocando uma pedra na frente de um cego, está colocando um tropeço na frente daquela pessoa, mas só para vocês saberem que tem uma maneira permitida, não é jeitinho brasileiro. Muitas vezes, na Halachá, quando a gente explica alguma coisa de Halachá, o pessoal fala assim, mas isso é jeitinho brasileiro. Vou dar um exemplo que sempre me questionam muito. No Shabat, você não pode contratar alguém para trabalhar para você no Shabat. Mas, então, como a gente vê nas casas, tem uma empregada trabalhando no Shabat, se é proibido uma pessoa trabalhar no Shabat, como tem alguém lá, uma das maneiras que você pode contratar alguém para o Shabat é fazer um contrato que o Shabat ele está englobado, ele está engolido dentro da contratação. Então, se eu contrato, por exemplo, uma empregada para o mês inteiro, então o Shabat está incluído. Eu não posso, por exemplo, descontar se ela não veio trabalhar no Shabat. É proibido descontar se ela não trabalhou no Shabat, mas o trabalho inclui dentro de um pacote fixo que ela também venha ou no Shabat, ou ela sabe que ela poderia vir no domingo, por exemplo, para trabalhar, e é melhor para ela que ela venha no sábado. Então, eu explico isso, a pessoa fala assim, Rabino, mas isso é um jeitinho, né? Isso é dar jeitinho nas coisas. Ou colocar um timer para acender a luz.
Ah, Rabino, não pode acender, mas pode colocar timer. Isso é jeitinho, não é jeitinho. A Allahá não permite que a gente faça alguma coisa ativa no Shabat para acender a luz, mas se você já deixou programado de antes do Shabat o acendimento da luz, isso não é jeitinho brasileiro, isso não é malandragem. Nós não queremos abrir mão do nosso Olam Habá, do nosso mundo vindouro. A gente sabe Allahá. Então, qual que é o machal? Com que se compara um cara que vem do interior? Esse cara, ele não conhece nada de trânsito, ele nunca andou de carro na vida, ele vem do interior visitar um amigo dele e eles vão de carro visitar um outro amigo. Então, eles estão lá na rua e quando chega na rua do amigo dele, eles veem que tem uma placa que é proibido, é mão proibida. Então, o amigo fala, o rapaz do interior fala, não acredito, eu vim até aqui e eu não vou conseguir visitar esse nosso amigo. Eu falo, calma, calma. Ele pega, dá a volta no quarteirão com o carro e ele entra na rua. Então, o caipira lá fala, peraí, mas você fez uma coisa proibida, você enganou aqui a CET. Eu falo, não enganei nada. Essa placa fala que não é proibido entrar na rua, é proibido entrar nessa mão, mas não está escrito que é proibido dar volta no quarteirão e entrar na outra mão. A mesma coisa, quanto mais a gente estuda as leis do Shabat, a gente vê o que realmente é proibido, o que é permitido. A mesma coisa aqui com os empréstimos de dinheiro, existem maneiras permitidas na Allahá, é o que os bancos, que os donos são judeus, eles fazem na prática. Tem que saber que é muito sério e tem muitos rabinos grandes que se envolvem com isso para que não tenha transgressão de nenhum dos dois lados. Mais uma transgressão que a gente tropeça muito, a gente acha que não tem problema nenhum. Oler rahil bekayotzebo, a pessoa que é fofoqueira, a pessoa que gosta de cuidar da vida dos outros, ao invés de cuidar da vida dela, tem tanta coisa que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer, mas a gente está mais preocupado em cuidar da vida dos outros. Aquele que é fofoqueiro, Ein lo refuá, eilem ken vakesh mimeno mechilá. Não tem conserto a não ser que a gente peça perdão para a pessoa sobre quem a gente está falando. Veitane arbaim yom yoter. Jejua 40 dias ou mais. De novo, vamos perceber a gravidade dos nossos atos. O conserto aqui sugerido pelo Orhot Tzadikim, 40 dias de jejum, por uma fofoquinha de nada. Tem até programa de televisão que se dedica para fazer fofoca dos outros, para falar mal, contar a vida, quem se separou de quem, e quem traiu quem, e quem fez não sei o quê. Não é para a gente isso. A vida de um Yehudi é uma vida com tzniut. A gente vai ver, Bezrat Hashem, amanhã, na Parashá Balak, o Bilam, ele tenta amaldiçoar o povo judeu, e uma das coisas que ele vê, a grandeza da tzniut, do recato do povo judeu, não recato nas roupas, recato no comportamento, que um não se importa com a vida do outro, cada um cuidava da sua própria vida. Então, a gente tem que saber a gravidade, isso é contra a essência de Am Israel. A gente fica falando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros, tem muita coisa para a gente melhorar, para a gente cuidar da nossa própria vida. Vailke bekol yom, e a gente deve receber chicotadas todos os dias. Vaitvade kol yom kol yemei hayav, e a gente deve fazer confissão, o vidui, todos os dias da nossa vida. Veiu kol asakav bemitzvot, o be'esek shalom ben kol adam, o ben ish leisto, e ele deve dedicar todos os dias dele, os esforços dele para fazer mitzvot e para fazer shalom entre as pessoas e entre maridos e esposas. Tudo que a gente fez uma vida inteira, infelizmente, de desunir as pessoas, de falar mal, de criar coisas negativas, agora começa a trabalhar no sentido contrário, para a gente falar coisas positivas, para a gente fazer shalom, para a gente juntar as pessoas, que lo aleino a gente pode ter feito fofoca sobre ela. Aqui estão me perguntando, quando você quer parar uma fofoca que falam sobre você,
Então, aqui, obviamente que a melhor maneira da gente resolver todos os problemas da vida é tentando conversar diretamente com a pessoa. Se não é possível conversar diretamente, porque tem alguma situação desagradável, colocar um intermediário que possa conversar diretamente, tentar envolver o mínimo de pessoas possíveis, mas pedir para a pessoa, por favor, para parar de falar sobre a gente, parar de contar coisas da nossa vida, porque, Bezrat Hashem, quando a gente tenta resolver as coisas diretamente, sempre é a melhor maneira da gente resolver tudo na nossa vida. Espero que essa foi a pergunta, se eu entendi bem. Outra coisa, Bezrat Hashem, não estamos falando aqui ninguém do nosso público, Bezrat Hashem, a Make Haveró, a pessoa que bateu no seu companheiro, a pessoa que perdeu a cabeça, ou Vetziaró, que causou sofrimentos para o seu companheiro, bem Bemamon, bem Beonad Varim, tanto monetariamente, quanto através de causar sofrimentos com palavras. Quer dizer, pessoas que falaram feio com o outro, que gritou com uma outra pessoa, que causou qualquer tipo de sofrimento, até muitas vezes através de uma brincadeira, mas brincadeiras que são brincadeiras não judaicas, que podem causar, infelizmente, coisas muito negativas, que é o que a gente sempre fala nas aulas do bullying, como se bullying fosse uma coisa nova, né, que a gente tem que ir contra o bullying. Ao contrário, o bullying, a Torá, já há 3.300 anos, já alertou o quanto é grave a gente machucar alguém. Tem um ditado americano que fala que pedras e paus podem me machucar, mas palavras nunca vão me ferir. É mentira esse ditado. Palavras, às vezes, doem muito mais do que uma paulada. Então, a gente tem que tomar cuidado para nunca, nunca, nunca causar sofrimentos para ninguém com as nossas palavras, com os nossos atos. Em lo capará, im lo yeratzet haveró. Primeira coisa, não tem limpeza espiritual até que ele peça perdão, ele apazigua aquela pessoa para quem ele fez mal. A verdade que é interessante, o Talmud, um dos tratados do Talmud que ele vem falar, chamado Baba Kamá, Baba Kamá vem falar sobre danos, entre outros muitos assuntos, mas ele foca muito nesse assunto de danos. Existem 5 coisas que a gente é obrigado pela Torá a pagar quando a gente causa um dano para alguém. Por exemplo, uma pessoa que bateu no seu companheiro. A pessoa foi parar no hospital, ficou uma semana gastando o hospital, não está trabalhando, vai ser descontado do trabalho, tem que pagar todo o dano que ele causou, quer dizer, o machucado que ele causou, tem que pagar o tempo parado, lucros cessantes que ele causou essa perda, tem que pagar a vergonha que ele causou. Se Deus nos livre, ele, na fúria dele, ele pegou uma faca e cortou um dedo da pessoa, tem que pagar esse dedo que ele cortou fora, tem que pagar tudo, tudo, inclusive danos morais. Isso é um conceito da Torá, não é um conceito da justiça, que se entra hoje em dia, para tudo se entra com danos morais. Mas a Torá, ela prevê danos morais, alguém foi humilhado, alguém que apanhou em público, a Torá exige uma compensação monetária por essa vergonha. Olha que incrível. Em Yom Kippurim mechaper eila veroche beino benamakom. Yom Kippur não limpa a não ser transgressões da pessoa com Deus. Toda transgressão ben adam lechaveró, da pessoa com o próximo, a verdade é que ele tem 2 parcelas. Ele é da pessoa com o próximo e ele é da pessoa com Deus também. Enquanto você não limpou a parte com o próximo, pedindo perdão para ele, e se for necessário, pagando todos os danos que você causou para ele, Yom Kippur não limpa. E eu vou falar mais uma novidade, também a morte, ela não limpa transgressões Ben Adam Lechaveró. A pessoa tem que voltar num outro Gilgul, numa outra encarnação, junto com a pessoa que sofreu dano, para consertar numa outra vida. Olha como é grave, coisas que a gente não se importa e não precisa nem bater. Moshe Rabbeinu viu
um Yehudi levantando a mão para outro Yehudi, e ele chamou seu rachá, seu perverso, não precisa bater para ser rachá, levantar a mão para uma outra pessoa já é considerado rachá. A gente vê, infelizmente, pessoas se batendo, se matando, por causa de um jogo de futebol, por causa de uma briga de trânsito, de uma fechada na rua, as pessoas se pegam, se matam no meio da rua. Então, Deus nos livre a gente chegar perto desse tipo de comportamento. Aval shebeinou ben haveró tzarich lefayeso. Então, a gente tem que sempre pedir perdão para limpar a parte ben adam le haveró. Yevakesh mimenu mehilá veitkaper. Então, tem que pedir perdão e só depois disso essa pessoa vai ser perdoada. Aqui uma outra transgressão que parece leve, que parece que não tem problema. Aqui estão me fazendo uma boa pergunta. Se alguém vem me bater, além, obviamente, de denunciar a pessoa, se a gente pode se defender ou não, a resposta é sim. O judaísmo não ensina isso, é um ensinamento não judaico. Se alguém te bater de um lado, você dá o outro lado para ele bater de novo, é completamente não judaico. A gente tem o dever de se proteger, de se defender. Inclusive, se alguém vem te matar, a Torá ela fala que você tem mitzvah de matar o outro antes, de proteger a tua vida. Então, é mitzvah de autodefesa. Se alguém vem te agredir, se alguém vem te machucar, obviamente, se eu puder evitar sem machucar o outro, é isso que a gente deve fazer. Mas, se não tiver jeito para me defender, eu preciso agredir o outro, então, isso é autodefesa, é 100% permitido a gente se defender se a pessoa está querendo machucar, ou mais ainda, se a pessoa quer matar, o Yehudi tem mitzvah de se defender matando o agressor. Aqui, já que a gente falou de morte, olha que incrível. Amalbim pnei haveró, a pessoa que envergonha o seu companheiro, e ainda mais, se alguém envergonha o companheiro em público, tá bom, eu fiz uma brincadeira com ele, eu fiz uma piadinha. Não é piada, não é brincadeira, é gravíssimo. Amalbim pnei haveró berabim ein lo helek lo'olam haba. Aquele que envergonha o seu companheiro em público e não fez tchuvá, e não pediu perdão, ele não tem parte no mundo vindouro, ele perdeu a sua parte no mundo vindouro, e os nossos sábios falam que é keilo shofer damim, é como se derramou sangue, ele é um assassino. É por isso que a pessoa envergonhada fica vermelha. Por que ela fica vermelha? A Neshama que está no sangue quer ir embora. Você está matando essa pessoa. Olha a expressão que a gente usa sem prestar atenção. Eu morri de vergonha, morreu mesmo. A pessoa fica vermelha porque a Neshama, ela está querendo ir embora, ela está querendo sair. Itane arbaim yom oyoter, aquele que envergonhou o seu companheiro, deve jejuar 40 dias ou mais, vai veilke bechol yom, e deve receber chicotadas todos os dias, vai tvade kol yemei hayav, e deve fazer o vidui todos os dias da vida, confissão do seu pecado. Ve'amekane shem lehaveró, aquele que coloca apelidos depreciativos, muito comum nas escolas, isso, Baruch Hashem, eu dou aula numa escola que todos os rabinos da escola são muito rigorosos com bullying, com qualquer tipo de agressão, de ofensa. As crianças colocam apelidos uns dos outros, é o bolotinha, é o palito, é o não sei o quê. Isso humilha a pessoa, isso destrói a autoestima da pessoa. Quantos casos de crianças que acabam se matando, crianças que para o resto da vida vão levar traumas, vão levar dificuldades de autoestima. Tudo por quê? Por causa de apelidos. Não, mas era uma brincadeira. Para você era uma brincadeira. Para a pessoa era uma agressão. Você agrediu ela, você machucou ela, não tinha brincadeira nenhuma para ela. Então, aqui colocar apelidos também entra no malbim pnei haveró berabim, de estar humilhando uma pessoa em público. E evakesh mimenu mehilá bifnei rabim, tem que pedir perdão em público.
Tem uma história, eu acho que eu já contei no Shurim, mas é uma história também que, quando eu conto, fica um silêncio assim na sala, absurdo, e é importante esse silêncio de reflexão. Um grupo de amigas que se juntaram depois de muitos anos de formadas na escola, eram meninas todas muito religiosas lá em Israel, e olha que incrível, elas estavam conversando nesse reencontro e elas começam a perceber uma coisa muito estranha. A vida de todas elas não foi para frente. Algumas nunca conseguiram se casar, outras se casaram, mas nunca conseguiram ter filhos, outras conseguem ter filhos, mas estão com problema de shalom bait. Todas elas têm problemas grandes na vida e elas não conseguem entender, é muita coincidência, todas elas da mesma sala terem tantos problemas. O que elas foram fazer? Foram falar com o Rav, foram se aconselhar. Rav, o que está acontecendo? Na hora, o Rav virou e falou, olha, deve ter alguém na turma de vocês que na época de escola vocês humilharam ela, vocês fizeram bullying, tenta pensar se tem alguém, e se tiver, vocês têm que pedir perdão para a pessoa. Elas pararam para refletir, lembraram que, infelizmente, durante a vida inteira escolar, tinha uma menina que era aquela menina desprezada por todo mundo, que todo mundo faz bullying, todo mundo dá risada, todo mundo humilhava, todo mundo achava engraçado colocar apelidos nela, e assim foi a vida escolar inteira, aquela menina sendo humilhada, sendo deixada de lado. Elas entenderam que realmente é isso, o rabino acertou em cheio, foram lá pedir perdão para a menina começou a chorar e falou, infelizmente, eu não consigo perdoar vocês, vocês destruíram a minha vida, eu não consigo perdoar vocês, desculpa. A verdade, não sei o final da história, se teve algum final feliz, se ela perdoou depois ou não, mas já é suficiente parar aqui a história, para a gente parar para refletir o que é a gente envergonhar uma outra pessoa em público. Aqui estão me perguntando, muitas vezes a pessoa envergonha o próximo e acha que está tudo certo, mas finge que está tudo ok, apesar dessa pessoa ser religiosa e acha que está tudo ok. O que fazer? Mas não entendi. Quem finge que está tudo ok? Se puder depois me explicar melhor a pergunta aqui, só para a gente poder responder, mas é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Tem que lembrar todos os dias da vida o cuidado com a honra dos outros. Por falta de dar honra, Shelonagu Kavod Zelazé, morreram 24 mil alunos do Rabi Akiva. O que quer dizer não dar kavod? Passa pela cabeça de alguém um aluno do Rabi Akiva xingando o outro ou falando alguma coisa feia, dando um apelido? Óbvio que não. Foram coisas muito sutis e, mesmo assim, morreram 24 mil alunos do Rabi Akiva porque não deram kavod um para o outro. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. A pessoa envergonha e acha que o que foi dito é certo e que ele tem razão. Então, como a gente falou anteriormente, se a gente puder falar diretamente com a pessoa, existe uma proibição da Torá da gente guardar ressentimento no coração. Como que a gente faz para não transgredir isso? Toda vez que você está chateado com alguém, é importante você ir tirar satisfação com a pessoa. E tirar satisfação não significa gritar, brigar, armar barraco público. Deus nos livre, não é isso. Mas fala o Orahai Makadosh, que quando você vai falar com uma pessoa que te fez mal e você vem expor o teu lado, primeiro a pessoa talvez vai ver que ela errou. Ela vai perceber que ela fez uma coisa errada e vai te pedir perdão. Ou talvez ela vai perceber que mesmo que ela está certa, que ela te causou sofrimento, que ela te machucou com isso, e também ela vai se arrepender e vai parar de fazer isso. Então, é muito importante a gente não guardar isso no coração. Conversa com a pessoa, obviamente, pegando alguma situação propícia para isso, algum momento bom para a gente poder fazer isso, porque a gente tem que tirar isso do coração e dar para a pessoa a chance de consertar. Às vezes a pessoa não sabe, não sentiu,
o quanto ela está machucando o seu companheiro quando ela falou alguma coisa ou fez alguma coisa. E, como fala Shlomo Amelech, todo mundo sempre acha que está certo. É difícil alguém achar que está errado, assumir a culpa, mas se alguém vem chamar atenção de uma maneira construtiva, de uma maneira bonita, pode ser que a pessoa perceba o erro que ela cometeu. Se a pessoa não quer nem falar com quem quer tirar satisfação, aí é o que a gente falou, talvez pode colocar um intermediário para tentar resolver. Se a pessoa não quer conversa de jeito nenhum, então o que a gente pode fazer é a nossa parte, tentar perdoar a pessoa, lembrar que, em última instância, tudo o que acontece é a mão de Hashem. Se a pessoa veio e me ofendeu ou me causou uma perda, tudo isso era Mina Shamayim. Hashem usou essa pessoa simplesmente como intermediário. Se a gente puder resolver com essa pessoa, é o ideal. Se a pessoa não quer conversa, Bezrat Hashem, a gente perdoa, a gente tira isso do coração e a nossa parte da história a gente está fazendo. Depois fica o acerto da pessoa com Hashem, já não é mais problema nosso. Ele fala aqui também que a gente deve tomar muito cuidado, amané etagir, aquele que causa sofrimento para uma pessoa convertida. Por que justamente o convertido? Normalmente, a pessoa que passou por um processo de conversão, ele meio que se sente um peixe fora d'água, ele se sente um pouco excluído, ele é uma pessoa um pouco mais sensível. Então, quer dizer, a gente tem que tratar as pessoas de acordo com a sensibilidade dela. Assim também a Torá fala em relação às viúvas, em relação aos órfãos. São pessoas já normalmente um pouco mais sensíveis. A gente deve ter muita sensibilidade com todas as pessoas. Yevakesh mimenu mechilá. Mais ainda, a gente tem que pedir perdão para essa pessoa. Vailke veitvade veitane arbaim yom. A gente deve receber chicotadas. A gente deve fazer o vidui, a confissão dos erros, e a gente deve jejuar 40 dias. Então, olha que incrível o quanto é difícil a gente jejuar um dia. A gente já está pensando, domingo que vem já tem o jejum de Yud Zayin Tammuz. Eu passo tão mal no jejum. Imagina ter que jejuar 40 dias. Então, vamos pensar, antes de fazer o ato, a consequência, a gravidade de cada ato que a gente faz na vida, ter que passar vergonha, de ter que pedir perdão em público, ter que se rebaixar. Para que você entrou nessa história? Para que entrou nessa briga? Pensa antes. A gente não pode ser impulsivo, pensa sempre nas consequências e, quem sabe assim, a gente vai evitar bastante consequência negativa. Ve'amaknit et chaveró, aquele que fica irritando o seu companheiro. Yavi shalosh urot shel shlosha bnei adam. Traga 3 grupos de 3 pessoas, quer dizer, 3 vezes você tem que pedir perdão com 3 pessoas junto com você. Shenemar yashor ala nashim vayomer hatati ve'ayashar eiveisi velo shavali. E você deve declarar, olha, eu pequei e eu desviei o que era reto e eu não lucrei, eu não ganhei nada com isso. De novo, olha que vergonha, você tem que envolver outras pessoas publicamente, tem que pedir perdão por ter irritado alguém, por ter machucado alguém. Não vale a pena. Toma cuidado, benadam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Ve'en tzarich levakesh mimenu yoter mishlosha peamim. Mas, se da terceira vez você foi sincero, você tentou com pessoas envolvidas também, e a pessoa não quer aceitar, não precisa mais pedir perdão, você já fez a tua parte, agora quem está fazendo uma haverá é o outro que não quer te perdoar. A gente deve também, pelo nosso lado, sempre estar aberto a perdoar. Quando alguém está arrependido e vem pedir o nosso perdão, a gente, da mesma maneira que quando a gente pede perdão para Hashem, ele aceita, a gente também não pode ser cruel, a gente deve aceitar o pedido de perdão das outras pessoas. Mas o que acontece se a gente irritou,
se a gente causou sofrimentos para alguém e essa pessoa já faleceu, Imet, se essa pessoa já morreu, Yolir Asara Bnei Adam Al Kivro, a gente deve ir com minyan para o túmulo dessa pessoa, vai Yomar e deve dizer diante do túmulo dela, Hatati Lashem Elokei Israel, o Leplonizé, olha, eu transgredi contra o Deus de Israel e contra esse fulano aqui, Sheiknateti Oto, que eu irritei ele, eu causei para ele muito sofrimento, o Mitrilá Yelecha Maknit, Lemir Sheiknito, mas antes de tudo, a pessoa deve tentar ir para aquele quem ele irritou, vai Omar Pashat Berra. Primeira coisa, pedir perdão diretamente para quem a gente fez mal. Veimei nome cabel, se ele não quer receber esse pedido de perdão, e havia Sarabnei Adam, veivakesh mimeno, mehilá bifnehem, traga 10 pessoas, traz um minyan e pede perdão diante deles, vedavka shelo bizal berabim. Isso se não foi uma humilhação pública, porque se foi uma humilhação pública, lo dai shevakesh mimeno mehilá, bepius bnei beinole beino. Não adianta pedir perdão para ele, em particular. Se a pessoa foi humilhada publicamente, desde a primeira vez, o pedido de perdão também tem que ser em público. Velo yea morrer lazari, como a gente falou, mas aquele que foi magoado, aquele que foi machucado, não deve ser cruel e ele deve, Bezrat Hashem, perdoar da primeira vez que a pessoa veio pedir perdão. Se a gente sente de verdade que a pessoa está arrependida, aceita o arrependimento e perdoa essa pessoa. E se a pessoa falou mentiras, falou lachonará sobre o outro, em lo mehilá olamit, ei laimken itane, veilke benole benatzmo, arbaim yom, ou yoter, ele não tem perdão eternamente, a não ser que ele jejue, ele receba chicotadas e isso pode ser, obviamente, não precisa ser chicotadas públicas, mas reservadamente a pessoa receber chicotadas por 40 dias ou mais e fazer jejuns e tudo que ele puder e, obviamente, pedir perdão para a pessoa desmentir se é uma mentira, se é um motzei shemra, uma mentira que a gente contou sobre alguém. Então, tem que fazer tchuvá começando pedindo perdão para a pessoa e desmentindo para todo mundo que a gente lembrar que a gente contou essa mentira, a gente deve pedir perdão. Olha, perdão que eu te contei é tudo mentira, eu quero retirar tudo que eu falei é uma grande mentira. Vamos parar para pensar, olha que vergonha esse processo de tchuvá e que não tem perdão se a gente não passar por esse processo de tchuvá. Por isso, vamos tomar muito cuidado. Isso vale mais ainda nos nossos dias. Vale a pena. Está tendo agora umas palestras essa semana na Mekor Haim do TAG sobre todos os cuidados que o povo judeu tem que ter com a internet. A internet, óbvio que dá para usar de uma maneira positiva, como aqui estamos, Baruch Hashem, estudando Torá, usando de uma maneira permitida, de uma maneira benéfica a nossa internet, mas tem que tomar muito cuidado. Redes sociais, comentários que podem machucar. Aqui é Malbim Bifnei Pnei Havero Berabim. Aqui é humilhar uma pessoa em público, porque muita gente vê essa humilhação que você está postando. É muito comum, infelizmente, ver gente lavando roupa suja em público, nas redes sociais. Isso é muito feio, isso é muito triste e é muito difícil fazer tchuvá, porque você está jogando aquele machal que os nossos sábios trazem de uma pessoa que fala mal do rabino, chega a véspera de Rosh Hashanah, ele fica desesperado, que ele lembra que agora ele vai ser julgado e ele falou mal para o rabino, do rabino para a cidade inteira. Ele vai pedir perdão, o rabino falou, te perdoo, mas com uma condição. Eu quero que você vá na praça central e você esvazia um travesseiro de penas.
O homem acha estranho, mas ele está tão desesperado, ele está topando qualquer coisa para poder ser perdoado por Deus. Ele vai na praça central, todo mundo olhando, aquele louco esvaziando o travesseiro no vento, ele esvazia tudo, todo mundo dando risada dele. Quando ele vai falar de novo com o Rabino, falou, Rabino, olha, até fiz uma selfie, né? Hoje tudo que a gente faz tem que tirar selfie, até para vacina, todo mundo tem que mostrar que tomou vacina nas selfies que faz, mas ele fala, Rabino, já fiz o teu pedido, já passei vergonha, agora você me perdoa. Eu falei, não falei que eu ia te perdoar se você fizesse isso. Agora eu só te perdoo se você juntar todas as penas que você jogou. Eu falei, Rabino, você está louco, já espalhou pela cidade inteira. Como que eu vou juntar tudo? Então, assim também o teu Lashon Hará. Como eu vou te perdoar pelo teu Lashon Hará se as tuas coisas mentirosas que você falou de mim já se espalharam pela cidade inteira e não tem mais como recolher? Então, vamos tomar muito cuidado com Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro, com o uso das redes sociais para denegrir, para falar mal, para Deus me livre, machucar uma outra pessoa. A gente está vendo como o conserto é muito difícil, como para a gente conseguir agora realmente apaziguar a pessoa, a humilhação de ter que pedir perdão para ela em público, na frente de um monte de pessoas. Para que a gente vai entrar nisso? Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai terminar essa série aqui de arrependimentos com, talvez, uma das coisas que a gente deve viver com mais cuidado, que é o Hilul Hashem. A pessoa denegrir o nome de Deus, a pessoa se comportar de um jeito diferente do que Deus esperaria da gente. Bezrat Hashem, quanto mais a gente estudar a Torá e cumprir a Torá, a gente vai se afastando de comportamentos errados e a gente pode santificar o nome de Deus, mas se a gente não toma cuidado com os nossos atos, a gente pode estar causando um grande Hilul Hashem. Na aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai entrar um pouquinho na gravidade do Hilul Hashem e como a gente pode evitar esse tipo de coisa. Shavua Tov.